Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer uma excelente notícia. Eu vou falar sobre a revisão da vida toda. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou falar, tá certo? Então, os aposentados que eles já estavam comemorando, né, a votação da revisão da vida toda, todo mundo feliz, né? Aí o que aconteceu? O ministro Nunes Marques, que é da base do governo, tá certo? Ele fez um pedido de destaque antes de finalizar o prazo. Aí o que aconteceu com a votação da vida toda? Ela terá que ser votada novamente. Isso porque já tinha sido votado no plenário 6-5, tá certo? Para os aposentados. O placar estava isso, tá certo? Só que agora vai ter que votar no plenário novamente, como eu já falei. Então, essa votação, ela ocorreu de forma online lá no plenário, tá certo? Só que agora a votação ela vai ter que ser presencial, tá certo? Então, como eu falei, você lembra do ministro Nunes Marques, né? Ele na votação ele pediu destaque, tá certo? Então, nessa situação, o ministro Nunes Marques, por ter pedido destaque, né? A esperança dos aposentados, né? Tinha ido embora, né? Ele pede destaque, estou no final da votação, está a meu favor, de repente ele pede destaque, aí o que acontece? As pessoas, né, ficaram tristes, os aposentados ficaram tristes, né? Uma votação estava ocorrendo de maneira justa, constitucional, de maneira válida, né? Então tudo ocorrendo, como eu falei, a favor dos aposentados, aí com como é que eu vou dizer, esse pedido de destaque do Nunes Marques, né? Os aposentados ficaram tristes, tá certo, né? Com esse pedido dele, né? Só que, de repente, né? De repente, o que aconteceu, né? Uma situação que vai beneficiar os aposentados, né? Nessa nova votação da vida toda, tá certo? Então, eu já vou adiantando para você, tá? Antes de passar. Tem a possibilidade, né? De aumentar o seu benefício, tá certo? E ainda você receber um bom dinheiro com essa decisão dos atrasados, tá certo? Então, nós vamos ver, tá certo? O que é. O destaque já diz a frase: revisão da vida toda no INSS pode ter nova reviravolta no STF. Então, nós vamos ver. Mas antes disso, eu gostaria de pedir uma gentileza para você. Se inscreva em nosso canal, aperte o sininho das notificações, tá certo? Deixe seu comentário, né? Se você puder compartilhar, melhor ainda. Só assim mais pessoas vão saber dessa excelente notícia que eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Então, desde já agradeço a sua colaboração. Pessoal, é o seguinte. A decisão tomada pelos ministros do Tribunal Federal do Supremo, tá certo? Nesta quinta-feira, dia 9, traz nova reviravolta no julgamento da revisão da vida toda, tá? Por 8-1, os magistrados definiram que votos de ministros aposentados em processo no plenário virtual, eles devem ser mantidos em caso de pedido de destaque, tá certo? Quando o caso será levado ao plenário físico e recomeçará do zero. 2 ministros não votaram porque não estavam presentes, tá certo? A revisão da vida toda é uma das ações previdenciárias mais importantes do STF atualmente, tá certo? É uma oportunidade do segurado, né, do aposentado, ele conseguir de conquistar e aumentar, né, o valor do seu benefício, como eu já falei, e ainda receber uma boa grana dos atrasados, tá? Nela, os aposentados do INSS, tá certo? Eles pedem que todas as suas contribuições, né, ao INSS, incluindo as realizadas antes da criação do Plano Real, em 1994, né, sejam consideradas, tá certo, no cálculo da média salarial para aumentar a renda previdenciária, tá certo? Então, essa revisão da vida toda, com essa situação que eu acabei de falar para você, ela vai beneficiar em muito, né, você, né, que tá esperando essa revisão. Afinal, o placar estava super a favor, tá certo? Como eu falei, o caso estava praticamente encerrado no plenário virtual em março, né,
quando, a poucos minutos do fim da decisão, aí eu volto a falar, o ministro Cássio Nunes Marques, né, que é da base do governo, ele pediu destaque, né, levando o processo a um novo julgamento no plenário agora físico, tá certo? Sem data para ser marcada. No plenário virtual, tá certo? O resultado era favorável aos aposentados por um voto, né? Os aposentados estavam ganhando por um voto, mas estavam ganhando, tá certo? 6 dos 11 ministros, eles foram a favor da revisão, tá? Indicando a constitucionalidade da tese, tá certo? 5 deles foram contrários à correção, tá? Após o relatório do governo apontando o gasto de 46 bilhões em 10 anos se a medida fosse aprovada, tá certo? Com o pedido do Nunes Marques, né, o resultado era favorável aos aposentados por um voto, como eu falei, né? Então, com o pedido do Nunes Marques, tá certo? O voto do ministro Marco Aurélio, relator do caso, tá certo? Que foi favorável à revisão da vida toda, deixaria de valer. Então, deixaria de valer, tá certo? Ele deixaria, tá certo? Por estar aposentado, como eu falei, né? Mas o ministro Marco Aurélio, ele não iria mais votar, tá? Em seu lugar, iria entrar mais um ministro da base do governo, o André Mendonça, tá certo? Indicado pelo Jair Bolsonaro. Então, ele daria o voto e, na opinião de especialistas, né, poderia ser contrário à revisão. Ele é da base do governo, o André Mendonça, tá certo? Então, ele iria votar. Ele iria votar, tá certo? Iria. Não vai acontecer, tá? Então, já é um ponto a favor a mais dos aposentados, tá certo? No debate, tá certo? Chegou-se a definir que os ministros que ainda estivessem no STF, na data do julgamento, poderão votar novamente, tá certo? E mudar o seu posicionamento sobre o tema. Então, como vai ter uma nova votação, os ministros podem mudar, né, a sua opinião, tá certo? O placar é a favor, né? O ministro Marco Aurélio, ele está aposentado, mas o voto dele vai valer, tá certo? E na votação online, os aposentados eles estavam com o placar a favorável, né? Favorável. Então, deve continuar, tá certo? Para advogados, né, previdenciários, embora a decisão tomada nesta quinta-feira seja favorável à revisão da vida toda, não há garantia de vitória. Isso é uma verdade, né? Pois poderá haver mudanças tanto a favor quanto contra. Isso a gente sabe, né? Mas a gente, né, está falando de uma votação que aconteceu online. Os aposentados estavam favoráveis, estavam a favor, né? Os ministros estavam a favor dos aposentados, né? E vai continuar essa votação, ela vai voltar, só que vai ser física, tá certo? Os ministros mantendo os votos, vai ser aprovado, tá certo? Então, o julgamento, né? O julgamento, ele, no caso, havia começado em junho do ano passado, tá certo? E foi interrompido após o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, tá certo? Na época o placar estava em 5-5, na época, né? No dia 25 de fevereiro deste ano, a votação começou, né? Logo nas primeiras horas, o Moraes publicou o seu voto e foi possível saber a sua decisão, tá certo? Então, em junho de 2021, né? Foram contrários à decisão o ministro Nunes Marques, tá certo? Que abriu a divergência com base no relatório, né, do governo, seguido por Dias Toffoli, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Então, não esquecendo que o ministro, como eu falei, André Mendonça, ele não vai participar da votação. Já que o voto, vou falar de novo, o voto do ministro Marco Aurélio, ele vai continuar valendo mesmo ele estando aposentado, porque foi uma decisão, né, definida através da votação de 8-1 dos próprios ministros, tá certo? A favor da continuidade
da validade do voto do ministro Marco Aurélio, tá certo? Afinal, nessa primeira votação online, ele ainda não havia sido, não estava aposentado, tá certo? Então, a notícia que eu passei para você é a favor, tá certo? Os ministros continuarem com seu voto e essa revisão da vida toda vai ser aprovada, tá certo? Nós temos esse pensamento. Se na primeira votação online os aposentados estavam ganhando, ia finalizar, né? E agora a continuação através de uma votação física, né? Lá no plenário, e com o voto do ministro Marco Aurélio, mesmo aposentado, valendo, o placar provavelmente vai ser o mesmo, tá certo? Então, vai ser aprovada essa revisão da vida toda, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, por gentileza. E a gente se encontra num próximo vídeo, se Deus quiser.